estamos de volta e antes de nós irmos até a Risate, quero dar um beijo grande no meu querido amigo Adriano Dias, publicitário, e sua linda Cristine Molinaro. Beijos, querido. Obrigada pelo carinho, tá? Agora a gente vai até a Clínica Risate. Prestem atenção nas novidades dos aparelhos autoligados. Estética, saúde, tudo está envolvido na colocação aí dos aparelhos dentários. Presta atenção. Doutor Eduardo Ribeiro, feliz com Chapecó? Demais, sem dúvida. Já estamos aqui totalmente ambientados, felizes com a cidade. É uma cidade acolhedora, é muito gostosa, sem dúvida. Que bom, Eduardo, mas o nosso assunto hoje, que as pessoas vão ficando curiosas, e eu também me questionei. A gente pensa que dentista, assim, o mundo vai ficando moderno, nunca mais vai precisar de dentista. Mas não, né? Nós vamos, a vida toda, precisar do trabalho de um dentista. E hoje a gente vê muita colocação, quer dizer, a gente continua vendo o uso de aparelhos. E tem uma modernidade aí, né? Porque os antigos judiavam demais da gente, né? É verdade. Tudo evolui, você sabe que na área da saúde evolui até com uma velocidade um pouquinho maior ainda do que de maneira comum os outros itens. E existe hoje uma tecnologia para aparelho, né, buscando satisfazer a necessidade do paciente adulto, que seriam os aparelhos autoligáveis. Aparelho autoligável é o aparelho que não utiliza borrachinha para prender o fio no aparelho, né? Parece uma coisa bem simples, uma ideia meio óbvia até, na verdade, mas isso traz um benefício, a consequência são benefícios imensos para o tratamento. Tem mais agilidade no retorno, no resultado? Exatamente. Então, como você aplica um atrito muito menor, ou seja, o aparelho em si aplica uma força muito menor, você consegue fazer com que o tratamento seja menos incômodo para o paciente, as visitas ao dentista sejam num período muito mais longo, ou seja, hoje em dia ninguém mais tem tempo para ficar indo ao dentista, e a visita em si é muito mais rápida. Então, de uma maneira geral, ela acaba atendendo a necessidade da vida moderna. Então, o paciente adulto que não tem mais tempo para ficar indo ao dentista o tempo inteiro, se adapta melhor com esse tipo de aparelho, né? E tem um resultado muito mais rápido, ou seja, num tempo muito menor de tratamento. Eduardo, tu falaste que não tem mais as borrachinhas, o autoligado, né? E eles todos são os branquinhos? Os autoligados todos são os transparentes branquinhos, não? Não. Não. E vai doer menos sem a borrachinha? Sim. Importante. É verdade. Realmente incomoda muito menos, né? Comprovadamente é muito menos incômodo. Apesar da ideia do aparelho não ser nova, a ideia do aparelho autoligado ela é da década de 30, para você ter uma ideia. Mas ela só se tornou viável, né, depois que surgiram outras tecnologias que permitiram que fosse comercialmente viável. Né? Então você tem hoje uma tecnologia não só em cima do bracket, mas também dos outros componentes do aparelho que tornam o tratamento muito mais fácil, tornam ele muito mais rápido e a partir de agora ficou muito mais viável. A tua pergunta a respeito de se todos eles são transparentes. Não, tem os aparelhos metálicos, muito parecido até esteticamente com os convencionais, né? Com a mesma eficiência, e existe também o aparelhinho transparente. O que a gente dispõe hoje aqui seria o aparelho Cristal 3D, que é realmente muito estético. É um aparelho assim que faz um sucesso muito grande, principalmente entre as mulheres. Querem uma descrição um pouquinho maior no sorriso, é perfeito. Eduardo, como eu te falei, a gente vê que o aparelho está sendo usado muito seguidamente. Pessoas, eu, por exemplo, terei que usar novamente, né?
a idade, né? Quer dizer, na verdade, o corpo da gente vai se modificando ao longo dos dias, das décadas, enfim, dos anos, né? Então, obviamente, temos que cuidar dele normalmente. Conversei com uma pessoa hoje, amiga, terceira vez que ele colocou o aparelho. E ele também me disse, que eu acho que é um pouco por aí, que o meu deu um resultado bacana por um determinado tempo, é a manutenção. Quer dizer, não depende só de você, só do profissional que vai colocar o aparelho, depende depois, no retirar, dessa manutenção, que é muito importante. Senão, a gente não pode tirar nunca o aparelho, então depende muito do paciente. Também. É importante, eu acho, que deixar bem claro que a movimentação dentária, ou essa evolução dessa movimentação, é, como você falou, para o resto da vida. Enquanto a gente tiver dente, ele vai ter uma movimentação que é natural, que é fisiológica, que o nosso organismo foi programado para ter. Então, isso vai acontecer. Tá? Após a realização do tratamento ortodôntico, é sim importantíssima a manutenção com o ortodontista. E essa manutenção seria importante se a gente pudesse levar ela para o resto da vida. Isso iria garantir com que esse sorriso se mantivesse bonito, satisfatório para o paciente para o resto da vida. Dessa maneira, fazendo, aliás, essa manutenção, né, pós-tratamento por um período longo de tempo. Então, tudo que estiver relacionado ao nosso organismo, tudo sempre que a gente fizer vai depender da manutenção. Isso é natural, né? A pessoa faz uma lipoaspiração, acho que não vai engordar nunca mais, se joga na comida, acaba engordando. Quer dizer, e da mesma forma, os dentes, né? Sem dúvida. Então, é importante que o paciente seja consciente e que ele seja colaborador. Ele entenda que essa manutenção do sorriso dele depende dele também. Não fique imaginando que assim que removeu o aparelho, acabou o compromisso dele em relação à manutenção da estética e da função do sorriso dele. Quanto mais tempo ele manter, quanto mais tempo ele tiver o acompanhamento profissional, melhor. Sem dúvida, quer dizer, é uma parceria para toda a vida, né? Cada um com o seu dentista. Eduardo, tu falaste do tempo que hoje, aliás, falamos de dor, né? Que a questão de não ter mais o uso da borrachinha, ele dói menos, e eu te pergunto agora o que é importante que as pessoas ficam pensando. Tem a parte estética, que é esse de cristal 3D, que é o transparentinho, mas existe um tempo hoje determinado que você possa, claro, cada caso é um caso, mas no mínimo, por exemplo, para a pessoa saber mais ou menos quanto tempo ela vai usar. Existe hoje um tempo médio que a gente poderia dar para um tratamento para adulto. Tá? A minha experiência com o autoligado já vem de quase 6 anos, né? E ela mostra para a gente, a experiência clínica, não é necessário para um tratamento de adulto mais do que 24 meses, 2 anos. Hoje a gente já consegue trazer essa média até um pouquinho mais para baixo, para 20 meses de tratamento para o paciente adulto. Então, o paciente acima de 21, 25 anos não foge muito do tempo do que a gente conseguia um resultado satisfatório para um paciente de 13, 14 anos, quando antigamente se imaginava que só esse paciente podia usar, e o adulto não. Então, hoje isso não é mais verdade. A gente já desmistificou isso, está mais do que comprovado. Pacientes até na terceira idade podem e devem usar. Quem tem dente com raiz está propenso a usar aparelho. Sem dúvida. E é possível de usar. Pode, e com um incômodo muito menor. Um benefício maior e com um incômodo muito menor. Que bom. Eduardo, eu preciso só que você esclareça para a gente, porque tem um movimento aí na comunicação, e um fala daqui, outro fala dali, sobre o depoimento até de um professor falando do clareamento. Quer dizer, no que ele diz que o clareamento não pode ser feito em casa. Que riscos corre? Porque a gente faz um outro programa, daí numa outra oportunidade, falando só de clareamento, que eu acho que é o boom do momento, né? Que está possibilitando para a gente ficar com o sorriso melhor. Mas quais são os riscos hoje de um clareamento? Bom, o produto que clareia, então vamos dizer assim, o gel clareador, que é o peróxido de hidrogênio, ele tem sim, sem dúvida, um potencial cancerígeno. Não quer dizer que necessariamente ele vá causar câncer. Como o álcool
ingerido em qualquer bebida alcoólica tem um potencial cancerígeno, o fumo e assim por diante. O que não pode é não ter ou não realizar o clareamento de maneira assistida. Isso eu concordo, acho que é extremamente perigoso. Tudo caminha para que você hoje faça o teu tratamento, praticamente todo ele dentro do consultório, de maneira assistida pelo profissional. Eu também concordo, eu acho extremamente importante. O uso indiscriminado desse gel clareador. Você poder chegar numa farmácia de manipulação, comprar e fazer o uso dele sem acompanhamento, durante um período muito longo de tempo e usando ele muitas horas por dia, é óbvio que vai aumentar o risco, como se você fizer uso indiscriminado de qualquer outro produto. Por isso já tem campanha de não faça automedicação. Quer dizer, na verdade, é um medicamento e não deve ser usado indiscriminadamente, sem acompanhamento de um profissional. Né? Numa outra oportunidade, vamos esclarecer mais sobre isso. Portanto, se a gente pode dar um aviso aqui para vocês, não faça isso sem acompanhamento do seu dentista. Obrigada, Eduardo, e a próxima vez a gente fala sobre todos os outros serviços prestados aqui na Risate, que você continue ficando conosco aqui, tendo um maior sucesso. Ótimo, muito obrigado, eu que agradeço. Prestar atenção, então, gente, olha, nada de automedicar, nada de fazer tratamento sem um acompanhamento médico. Por favor, hein? Outro dia a gente vai falar sobre clareamento, então, lá na Clínica Risate. Esse foi mais um programa Dete Zandavalli, espero que vocês tenham gostado e obrigado pelo carinho de vocês me receberem todas as quartas-feiras na casa de vocês. Então, até quarta, espero vocês aqui no SBT. Beijo grande, até quarta. Programa Dete Zandavalli. Oferecimento Aurora, a hora mais gostosa do dia. Risate, odontologia especializada.